Uma boa noite a todos que estão aqui e também aqueles que estão nos assistindo pela web TV Seara do Mestre. Para que a gente possa admitir a influência dos espíritos em nossa vida, é necessário que a gente admita também de que há espíritos e que eles sobrevivem à morte do corpo físico. Por que a gente falou acerca disso? Porque ainda para muitos isso gera uma dúvida. Uma dúvida porque eles não conhecem realmente a verdadeira natureza dos espíritos, do mundo dos espíritos. Por que a causa ainda é esse desconhecimento? Porque para a maioria de nós, os espíritos não podem ser vistos a olho nu. Não podem ser tocados, não podem ser sentidos. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Existe também outros seres que nós não enxergamos, mas que eles existem. O mundo microscópio é uma verdade em relação a isto. Nós não vemos, mas eles existem. Os micro-organismos podem ser comprovados hoje pelo uso dos microscópios. Mas no século XVIII, que era um momento onde estava iniciando essa busca pelo conhecimento acerca dos seres microscópios, um cirurgião em Viena, com o intuito de acabar com uma centena de mortes de mulheres que iam dar à luz e acabavam então adoecendo e morrendo, ele começou a observar o que acontecia em relação a essas mulheres para que elas viessem a óbito. E ele observou que os médicos que faziam atendimento a elas mantinham os seus jalecos, os seus instrumentos, os seus equipamentos sujos, com sangue de um atendimento e quando iam atender a próxima paciente. E aí, então, ele percebeu que alguma coisa passava dos médicos para as pacientes. E ele percebeu também que disso resultava, então, na febre puerperal que vinha, então, acontecer esses óbitos dessas mulheres. E a partir dessa observação, então, ele constatou da necessidade que haveria de ter na limpeza, na asepsia dos médicos, dos equipamentos e também nos ambientes. E ele recebeu uma resistência muito intensa dos seus colegas de trabalho. Porque naquela época, ter o jaleco sujo de sangue era motivo de experiência. Mas mesmo assim, ele, fortalecido pelas suas ideias, ele lutou e conseguiu, então, com muitas situações que vieram e que lhe ajudaram, ele conseguiu, então, trazer essa nova mensagem para os médicos, esse novo modo de proceder. E assim também foi com Allan Kardec. Quando ele, então, nos trouxe, inovou a todos com essa percepção de que existe espíritos, existe seres que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que o nosso tato não pode sentir de uma forma assim intensa para a maioria de nós, mas que eles existem, que existe esse mundo. Mas aos poucos, com as manifestações acontecendo aqui, acontecendo ali, ele foi então conseguindo, né, trazer essa inovação, porque também surgiu aqueles que foram considerados médiums, que sentem essa proximidade da espiritualidade de forma mais intensa. Então, ele inovou, trazendo esse conhecimento novo. E ele nos
trazendo esse conhecimento, a gente percebeu que a gente tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Quem nos disse isso foi Paulo de Tarso na carta aos Hebreus. Kardec, então, comprovou que existem essa nuvem de testemunhas, que nós não vemos pelos olhos do corpo, e que eles estão a nos rodear, a nos comandar e influenciar em nós. Esse fato foi tão importante que há um capítulo no Livro dos Espíritos que fala dessa intervenção dos espíritos na nossa vida material. E aí, na questão 456, Allan Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E olhem a resposta que eles nos dão. Eles podem ver, porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Os espíritos, assim como nós, eles prestam atenção naquilo que eles têm interesse, naquilo que lhes chamam mais a atenção. E eles procuram sempre afinidades. Afinidades nos nossos hábitos, nos nossos pendores, nas nossas tendências. E eles participam de uma forma muito ativa no nosso dia a dia. E essa participação ativa, ela poderá ser boa ou má. Ela poderá ser uma intervenção passageira ou uma intervenção duradoura. E não há nada de extraordinário nisso, porque isso é algo natural. E Allan Kardec vai além, questionando os espíritos. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos, e eles nos respondem frequentemente: conhece o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Então vejam, sempre tem alguém a nos observar. Mesmo naquilo que a gente guarda lá dentro de nós, bem escondidinho. Sempre tem alguém a perceber isso e se afinizar com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Nós nunca estamos sozinhos. E a gente tem um pensamento até errôneo de que essa ação dos espíritos em nossa vida aconteça de algo extraordinário. Mas não é assim que acontece. Essas intervenções podem ser bem sutis, como, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirarão alguém a ideia de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que eles desejam, de modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, mesmo que muitas vezes a gente pensa que nós estamos fazendo aquilo por opção, por nenhuma sugestão de ninguém, talvez a gente esteja recebendo essa influência, mas a gente sempre tem respeitado a nossa decisão. Então, nós somos senhores sobre nós mesmos. Sempre a nossa vontade, sobre a nossa decisão, é o que vai contar quando a gente, prestar contas ou resultar nisso ou naquele resultado. Outro fato que traz bastante, que nos faz refletir sobre isso tudo, é que essa influência é algo bem comum. E ela ocorre pela nossa sintonia mental.
É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Contudo, antes de ser estabelecida a sintonia entre essas duas mentes, ocorre sempre esse processo de afinidade que a gente falou. Afinidade intelectual, afinidade moral. Pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. A nossa mente, em qualquer plano, ela emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então vejam, a todos os momentos há essa comunhão entre o nosso pensamento e daqueles que se afinizam com aquilo que nós pensamos. Isso de uma forma daqueles que estão encarnados, como também daqueles que estão desencarnados. O mundo espiritual, a morada dos espíritos, a gente às vezes tem o conhecimento de que fosse algo tão distante, lá longe. Mas não é assim. Eles estão junto a nós, presos aos nossos interesses. Se a gente tem interesses bons, interesses elevados, que bom! Porque a gente vai ter a influência positiva. Mas, ao contrário, se a gente tem ainda interesses vinculados à inferioridade, irmãos que pensam de forma inferior ainda, são esses que vão se afinizar com nós. Os viciados, então, vão procurar se juntar àqueles que mantêm o vício. As vítimas intentam vingar-se dos seus algozes. Fugitivos da luz trabalham em favor das trevas. Famintos do sexo vampirizam sexólatras. Alienados da realidade espiritual, perturbam famílias, vizinhos e amigos. Então, nós sendo senhores de nós temos a opção de escolha em relação àqueles que vão andar conosco. De uma forma imperceptível, a gente ingere pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Nós somos afetados pelas vibrações das paisagens, das pessoas e das coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-los à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, nós vamos encontrar valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Embora toda a responsabilidade é nossa, daquilo que a gente opta em ser, em pensar, em agir, nós também contamos com o auxílio daqueles que pensam como nós. E que bom que fosse se aproximassem de nós somente aqueles que têm pensamentos nobres, pensamentos no bem, pensamentos dignos. E quem vai deixar abrir essa porta de relação sou eu. Eu que tenho a chave para abrir, para se chegar perto de mim, aqueles que eu quero que cheguem. Às vezes a gente culpa a espiritualidade por tudo. Eles me induziu a fazer isso. Eu estava e recebi uma intuição de agir assim. Não. Eu que chamei para perto de mim irmãos que ainda pensam de forma equivocada. E, consequentemente, eu agi também de forma equivocada.
Eu tenho que ser responsável por aquilo como eu ajo, como eu penso, como eu sinto. Então, quando nós estamos bem aqui na casa espírita, pensem que nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Na maioria das vezes, nós saímos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Certamente, porque essa nuvem de testemunhas, de amigos que vêm nos ajudar, nos consolar, nos amparar, é um tipo de nuvem. Quando eu lá fora me desequilibro e sinto raiva, ódio, rancor, desarmonia, é uma outra nuvem que se afiniza com isso e se aproxima de mim. No livro Os Mensageiros, tem um valioso ensinamento para nós acerca disso aqui que nós estamos falando. Nessa passagem, Anacleto, que é o benfeitor que dá as instruções a André Luiz, nos diz: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e a acertar experiências, quando o Senhor nos permite. Então vejam, nesse momento do sono do corpo físico, quanto nós recebemos de auxílio da espiritualidade. E prova também que há esse intercâmbio, que há essa interligação. Quanto a gente não pode rever aquilo que está em desacordo, para que no outro dia, muitas vezes a gente amanhece revigorado, pronto para enfrentar as dificuldades. Certamente foi uma união com a espiritualidade amiga que vieram ao nosso socorro nos ajudar. Claro que isso tudo há uma permissão divina para que isso aconteça. Num outro livro, Os Missionários da Luz, também a gente tem um exemplo bem significativo acerca dessa ligação entre os dois planos. Nesse livro, André Luiz com o benfeitor Alexandre, eles vêm até a crosta terrestre, até o nosso planeta, e eles vêm, no momento da noite, prestar esse auxílio que essas equipes espirituais, então, vêm a nos socorrer. E durante esse trabalho, eles encontram a senhora Justina, que ela vinha, então, ao encontro dos dois, suplicando ajuda para o seu filho Antônio, que estava prestes a desencarnar. Mas ele precisava ainda de 2 meses de vida para que ele pudesse, então, cumprir o seu processo reencarnatório. Eles foram, então, junto com Justina, até o quarto de Antônio, e eles puderam perceber que havia uma grande trombose perigosíssima que estava localizada no córtex motor do cérebro. A qualquer momento, então, Antônio iria vir a desencarnar. Então, com a ajuda de uma grande equipe espiritual que estava próximo a eles, do irmão Francisco, eles vieram, então, socorrer, aplicaram passes no Antônio, inclusive com a ajuda de amigos encarnados que também foram trazidos ali para ajudar. E foi então quando Antônio acordou e gritou pedindo auxílio, certamente pela carga energética que ele recebeu durante o sono, pelo passe que ele recebeu durante o sono. E aí o benfeitor explicou:
Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se está completo. Partamos. Então vejam como é muito mais intensa essa participação do que a gente tem noção. Muitas vezes a gente vai dormir e nem lembra do valioso ajuda que nós temos, desse valioso instrumento que nós temos ao nosso alcance, que depois a gente vai falar, que é a prece. E quanto é valioso esse instrumento, até para que se achegue perto de nós esse tipo de auxílio, esse grau de espiritualidade para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos envolver, para que a gente possa refazer planos, reajustar situações que não estão tão boas. Então vejam quanto é importante também nós sermos o campo fértil para que a espiritualidade possa vir a nos auxiliar. Antônio, o filho da dona Justina, ele teve, depois dessa visita desses irmãos, o coágulo que ele tinha no cérebro foi reabsorvido pelo organismo. E ele teve, então, mais 5 meses de sobrevida. 5 meses necessários, o tempo que ele necessitava. Vejam, então, quanto intenso é esse intercâmbio. Mas será que todas as pessoas, será que todo mundo sofre influência dos espíritos? Será que não tem pessoas que estão imunes a essa influência? A gente pode perceber que, partindo do princípio que o ponto de influenciação são os nossos pensamentos, e que a capacidade de pensar é comum a todos os seres inteligentes, encarnados ou não, todos sofrem influência. Não há pessoa imune. E agora vocês vão perceber quão bom é que haja essa influência. Porque muitas vezes a gente pensa que influência é só negativa. E quanta influência boa nós recebemos. E se nós fôssemos imunes a ela, certamente o nosso planeta não estaria no estágio evolutivo que ele se encontra. Porque a espiritualidade vem nos intuir ideias, vem nos trazer invenções, vem nos trazer um novo suporte na área da medicina, na área dos remédios. E isso tudo é muito bom para nós. Então, se nós avançamos, é porque nós sofremos influências. Graças a Deus, né? E como eu posso distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Então, a gente deve estudar o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. E cabe a nós, a vós, fazer, então, essa distinção. Se aquilo que nos vem à mente é algo ruim, não partiu de um amigo espiritual superior. Porque os bons espíritos só nos aconselham aquilo que é bom. E a gente precisa aprender a fazer escolhas. A gente é livre para ouvir as más ideias, mas também a gente é responsável por aquilo que a gente fizer dessas más ideias. Como também a gente colherá os louros das boas intenções, das boas ideias e daquilo que fizemos de bom com essas intenções. Qual é o objetivo dos espíritos imperfeitos nos conduzirem ao mal?
O que eles pensam? Por que eles fazem isso? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não. Mas fazem isso por inveja, por saber que há seres mais felizes do que eles. Existe uma ideia de que sofrer de uma forma coletiva abranda esse sofrimento. E a gente sabe que isso também não é verdade. Procurar passar para seus afins todas as suas mazelas, é isso que eles pensam em fazer conosco, como se isso pudesse sanar as suas imperfeições morais, que no fundo são o princípio de todo o sofrimento que eles têm. Mas por que Deus permite que esses espíritos, então, nos incitem para o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos de que se servem Deus, né, para pôr à prova a nossa fé e a constância dos homens na prática do bem. É como se nós fôssemos prestar uma prova para ver se a gente realmente aprendeu a ser bom. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito, e por isso passais pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão, então, dos espíritos superiores, é vos colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal. Quando tendes a vontade de praticá-lo, eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Então é aquilo que a gente falou, eles se aproximam de nós porque a gente abre caminho para isso. Se a gente tem ideias boas, ideias de fraternidade, de benevolência, de indulgência, de caridade, espíritos com pensamentos assim se ligarão a nós. Tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas que te direi quem és. A doutrina espírita muda um pouco esse ditado, porque diz que dize-me como és e te direi com quem andas. Como que nós podemos neutralizar a influência desses maus espíritos? Pela nossa vontade firme de fazer o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. A gente repele, então, a influência dos espíritos inferiores, anulando, então, o domínio que eles querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões, promovendo vários desajustes. Agora vejam um lembrete importante que nos foi colocado aqui. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, que a gente esteja atenta a essas ideias, a essas sugestões que nos surgem, em especial aquela, então, que nos aumenta, que nos exalta o nosso orgulho. E existe um instrumento, um meio eficaz, então, para que a gente cure essa, foi a palavra usada ali, obsessão, para que a gente cure essa influenciação. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Vejam como eles começam respondendo essa questão. A prece em tudo é um poderoso auxílio. A gente não sabe dar valor ainda à importância da prece. Esse pensamento, essa ideia,
é uma ideia geral, tanto da espiritualidade superior, que vem nos dizer desse valioso instrumento, como também as mensagens que chegam na maioria das casas espíritas, onde é ressaltado quão bom foi e valoroso foi a prece que eles receberam, que esses nossos irmãos que já desencarnaram receberam, e também quanto é importante para nós. A gente abre o campo mental para que a espiritualidade possa atuar em nós, para que a gente entenda melhor aquilo que eles estão nos sugerindo. Mas acreditai, eles continuam na resposta, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus dá assistência àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça, por seu lado, o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, eles vêm nos auxiliar. A espiritualidade, Deus, através dos seus mensageiros, vem nos auxiliar. Mas nós temos um papel muito importante nesse contexto. Fazer a nossa parte, para que aquilo que ainda é inferior em nós, o egoísmo, o orgulho, a raiva, o ódio, a discórdia, para que a gente supere esses sentimentos inferiores, para que a espiritualidade inferior não encontre em nós o alimento para que eles influenciem a nossa vida. Deus assiste, então, aqueles que obram. Né? Então, a gente tem a necessidade de fazer a nossa parte. É preciso também que a gente lembre, que a gente ressalte a importância que todos nós temos um espírito que se liga a nós e que tem um compromisso junto a nós. Né? Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo. Sim, o irmão espiritual é o que o chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, todos nós temos perto de nós um espírito que está a nos auxiliar, que tem um compromisso junto a nós. Dele também nós recebemos influência. E que bom que fosse se a gente o escutasse mais. Na questão seguinte, o que se deve entender? É apenas uma explicação por anjo da guarda. O espírito protetor de uma ordem elevada. Só por ele ser dessa ordem mais elevada que nós, ele já deveria merecer de nós que a gente o escutasse mais. Certamente porque ele tem algo bom para nós, para nos dizer, para nos intuir, para nos indicar. E qual que é a missão desse espírito protetor? A de um pai para com seus filhos. Conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, estamos sempre acompanhados daqueles que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar. Lá também, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na questão no último item, no capítulo 28, nas preces, ele nos fala também desse espírito protetor que nos acompanha, desse espírito que está a nos auxiliar, desse anjo guardião. Então, Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos obrigatoriamente junto de nós um mau espírito para contrabalançar as boas influências. Então, aquela ideia que a gente tem um espíritozinho bom aqui e o espíritozinho mal do outro lado, isso é um erro a gente pensar assim. Quem está próximo de nós é esse espírito protetor, esse anjo da guarda que todos nós temos. Os maus espíritos, então, vêm voluntariamente, conforme encontrem facilidade
em dominar-nos por nossa fraqueza ou por nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós que os atraímos. Então, a gente não pode culpar a ninguém, culpar nem ninguém encarnado, nem ninguém desencarnado. Nós que os chamamos para perto de nós. Assim, nunca estamos privados da assistência dos bons espíritos. Então, sempre nós temos esse auxílio. E depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é, na maioria das vezes, seu próprio espírito mau. Então, muitas vezes, somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, que somos esse espírito mau, que a gente diz que se achega a nós e nos domina. Então, a partir do momento que a gente se superar essas dificuldades, a gente não vai ter mais a influência desses espíritos inferiores. Em uma palestra que fala sobre o assunto dessa noite, Sérgio Lopes conta uma história. Isso é uma história que simboliza bem aquilo que a gente falou, aquilo que a gente conversou. Então ele fala que um médico morreu e que chegou na espiritualidade. E Deus então pergunta a ele, quem és? E ele diz, sou o João. Eu não perguntei teu nome, porque numa mesma vida nós podemos ser várias pessoas. Nós podemos ser Paulo e nós podemos ser Saulo. Nós podemos ser Gesiel e podemos ser Estevão. A gente pode ser bom, né? Ou a gente pode seguir e receber essa influência negativa e ser mal. Eu perguntei a você quem és. Eu sou o Dr. João, ele disse, porque na Terra eu fui médico, eu cuidei de muita gente, eu fui muito famoso. Eu não perguntei a tua profissão. Aliás, disse Deus, a maior parte dos médicos, quando desencarna, perde o seu diploma. Eu não quero teu diploma de médico, teu diploma de advogado, teu diploma de professor. Eu pergunto, quem és? Eu quero, disse Deus, as credenciais daqueles que continuam ainda na Terra. Portanto, quem és? Não sei. Eu não sei quem sou. Então, disse Deus, retorna, entra na cidade e descobre. É quando então todos nós reencarnamos. A gente vem para a Terra, a gente nasce na condição de criança, para que a gente possa então entrar na nossa cidade íntima, para que a gente possa entrar dentro de nós e encontrarmos qual é o propósito para a nossa vida. A reencarnação, ela é a possibilidade que nós temos de renovar a nossa psicosfera, de renovar essa nuvem de testemunhas que a gente tem ao nosso redor. Basta que nós nos modifiquemos para que essa nuvem que vive ao nosso redor mude também. E que a gente possa lograr êxito nesse nosso trabalho interno, para que a nuvem externa que nos acompanhe seja sempre aquela nuvem que nos motive, aquela nuvem que coopera conosco na nossa renovação, que a gente possa encontrar no amor, na paz, mas principalmente no amor, porque o amor nos renova.
Que a gente busque essa renovação, esse encontro conosco mesmo, nos proporcionando novas possibilidades e que sejam as nossas mãos operosas. Que a gente não fique só no coração com esse sentimento de amor. Que a gente transforme as nossas mãos em prol de nós mesmos, em prol daqueles que convivem conosco, em prol de um todo, que certamente quem estará conosco será uma nuvem de espíritos bons, espíritos elevados, que conosco compartilham de ideias superiores. Que Deus possa nos auxiliar nessa caminhada e que a gente esteja sempre amparados por Jesus, que esse é o nosso amigo fiel de todas as horas. Obrigado pela atenção de vocês.